Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Seu Coach de Corrida. Meu nome é Felipe Fagundes. E eu sou Juliano Lucas, estou a segunda vez aqui nesse quadro para falar com você sobre corrida de rua. É para contar quantas vezes está no quadro? Não, mas é só para confundir o editor mesmo. Eu acho que eu tô pela 20ª aqui já. Tamo junto. Tamo junto. Se você tá assistindo mais um dos episódios, se não assistiu, volta que tem bastante episódio bacana. E principalmente, eu gostaria que você que tá assistindo, se tá assistindo pra mais de uma vez e não tá inscrito no canal, se inscreva. Porque quem se inscreve faz o quê, Gil? Baixa o pace, obviamente. E corre melhor, né? Corre mais longe também, né? Ele corre melhor, corre mais longe, né? E se você tem aquele amigo que você quer que tem que fazer a mesma coisa, já encaminha esse vídeo para ele, né? Que daí o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai nos ajudar a entregar conteúdos como esse e outros para vocês. Perfeito. Então, vamos para a primeira pergunta, que é normal, depois de uma prova-alvo concluída, sentir mais dificuldade em encaixar os treinos novamente? É super normal, né? Eu sempre gosto de dizer para os alunos ali que o treinamento e a prova é como se fosse aqui eu tô com uma xícara, mas pense como se fosse um copo de água, né? No qual a gente vai enchendo de treino, né? E isso vai como se fosse um líquido, vai enchendo. E quando chega na prova, a gente derrama todo esse líquido na prova, né? E aí depois que derrama, obviamente, todo esse líquido, até que encha de novo, né? Tem esse tempo ainda, cada um tem o seu tempo, né? Até que venha a encher tudo isso de novo, né? Por isso que é super normal, logo que tu fez a prova, tu não vai conseguir fazer o que tu fazia antes. E uma coisa que o pessoal erra muito, ele pensa o seguinte, quando passou uma semana depois da prova, em vez de ele se comparar, começou a primeira semana da base, em vez de ele se comparar com a primeira semana de base que ele fez antes da prova, ele não se compara com aquela outra semana, ele se compara com a prova, né? Ele não se compara com aquela primeira semana que foi lá também antes da base. Então esse é um erro muito comum. Então a pessoa sempre compara o início dele com a melhor versão dele. E aí é claro que dá esse erro. Somado a isso, eu diria que tem um outro aspecto que é muito comum. Toda vez que a gente faz um ciclo para uma preparação, vamos pensar nas provas mais complexas, 21 e 42. Terminei um ciclo de 21, logo depois o que faz? Você joga na gandaia. Comida, bebida, porque eu posso, eu mereço. 42, mesma coisa. Exato. E aí, claro, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm mais facilidade com ganho de peso. Consequentemente, tem pessoas também que ficam mais inflamadas. Tem outras que têm uma perda de condicionamento físico mais rápida, entra em processo de destreino mais rapidamente. Então, somando esses aspectos, se você tem duas ou mais dessas características, você rapidamente, quando tenta encaixar novamente um treino mais intenso, um treino mais longo, se sente mais lento, mais cansado, com mais dificuldade, e aí já começa a ficar mais desmotivado. Eu depois da maratona mereço um docinho. Tu merece o que depois da maratona? Olha, depende da maratona. Não, a maratona dos sonhos. A maratona dos sonhos? O que tu merece depois dela, Dedê? Cara, na minha... Que gere processo inflamatório, que eu falei do doce, né? Não, eu ia dizer, na minha cabeça eu mereço sombra, água fresca e muita massagem, na minha cabeça. Não, isso mas logo após, mas eu digo a refeição pós, ou o dia depois, ou a semana depois. Na realidade, a Bruna já veio diferente. Como ela vai estar envolvida. Brincadeiras à parte. Cara, eu gosto de um belo churrasco. Aí já viu, você come aquela carne ali depois, né? E você passa um pouquinho, principalmente come aquele pedaço a mais, aquela carne um pouquinho mais gordurosa, mas aqui a gente que é do Rio Grande do Sul, que tem essa, por característica da região, comer aquele churrasco um pouquinho mais gordinho, assim, né? Mas eu vou te dizer, o erro não é só a refeição pós, a semana. A semana, tô falando a semana. A quinzena, o mês pós-prova. Aí começa a aparecer os problemas. Se tu toma uma cervejinha... Tem que ficar perto. Que ótimo. Se tomar mais uma cervejinha também, né? Aí junta um processo inflamatório da carne, que já comeu a mais, aí junta com o próprio álcool, que também acontece, aí depois não tem como tu voltar exatamente igual o que tu tava quando chegou na prova. Às vezes ficou 8 semanas cuidando da alimentação, né? Aí ficou uma semana sem. Depois logo que voltar, não tem como ser igual quando tava na prova. Então é completamente normal. Mas se você quer ter metas ao longo de todo o seu ano e, consequentemente, bater as suas metas e melhorar seus resultados na prova, não deixa de clicar no link aqui embaixo e dar um próximo passo importante, que é se tornar um aluno Pro Elite. Você pode ter um dos treinadores aqui da Pro Elite para chamar de seu e, consequentemente, te orientar em todo o processo de treinamento. Vamos para a segunda pergunta, Gil, que é, inclusive, falando de prova. Seguinte, fiz um longo de 16 km nesta semana. Vamos pensar assim, fez um longo agora, nessa semana, 16 km.
Eu tenho uma prova de 21 quilômetros na outra semana. 7 dias depois. Devo fazer mais um longo? Eu vou te dizer que esse guerreiro, falando guerreiro... Guerreira, Mas vamos que seja o guerreiro. Esse guerreiro provavelmente gastou a munição antes da guerra. Para que você entenda. Como eu falei daquele negócio do copo, que você vai enchendo, é a mesma coisa a arma, né? Tu vai colocando munição nela. Vai colocando. Cada treino que tu coloca um pouquinho de munição que tu vai colocando na arma, né? Vai colocando. Se tu gasta toda a munição antes da prova, até que tu venha encher de novo de munição vai demorar muito. Falando em 7 dias é muito pouco tempo, né? E pior ainda, se tentar fazer um longo maior, aí que vai acabar se destreinando mais ainda, né? É que o pessoal tende a achar que ele é um processo em que tu planta e já colhe na próxima semana. Ele não entende que tu planta ali e só vai colher daqui a 4, 6 semanas o que aconteceu, né? Eles acham que tu já plantou e já colheu na semana seguinte. Então esse é um grande problema. E pensando, a gente não tem aqui a gente tem o recorte, né? A gente não tem toda a preparação. Se não me engano é Carlos, o nome do rapaz que mandou essa mensagem. Mas vamos lá. Se a gente pegar toda uma preparação, em tese, você condicionou seu corpo lá no período de base, período específico, e agora a gente está chamando de pré-competitivo. Aqui nesse pré-competitivo é a hora que a gente reduz. A gente tira, por quê? Porque o corpo foi condicionado lá nas outras fases. Exato. E aí a gente está falando em 12, 15, 16, 20 semanas que antecedem a prova, você se prepara, você condiciona o seu corpo. Condicionei ele, chegou aqui, a gente chama de fazer ajuste fino, polir, ajustar. Polimento, né? Deixar seu corpo em condições de fazer uma boa prova. Se eu tentar fazer mais um longo agora, como o Gil falou, gasta munição, chega cansado na prova e se frustra com o resultado. Exatamente. E é o que a galera mais faz. Ainda bem que nesse caso não é aquela pessoa que fez 21 antes de fazer o 21. Será também, que não? Como ele disse que fez 16, né? Eu espero, né? Boa sorte. Se você estiver assistindo esse vídeo, nos conta nos comentários. Se tu já fez 20, se tu tem aquela ideia, olha, eu até acho que essa ideia tem um pouquinho de lógica, tá? Eu acho que ela tem um pouquinho de lógica. Que é aquela ideia de você, não, se eu, Gil, vou correr 21 km daqui uma semana, ou daqui, o que eu tenho que fazer? Antes eu tenho que correr 21 km para ter certeza que eu consigo correr 21 tem isso? Eu não consigo enxergar a lógica disso. Até acho que tem um pouquinho de lógica, um pouquinho. Mas aí você pergunta, tá, se tu fizer 22, aí não é mais certeza ainda que tu vai conseguir correr os 21? Se fizer 30... Não dá ideia. É mais certeza ainda. Só que o pessoal não entende que quando tu faz um longo tão grande assim, né, ou tão perto, tu não consegue recuperar a nível de depois chegar bem na prova, né? Aquele mesmo esquema que eu falei, entre tu plantar e colher. Tem um tempo entre essas duas coisas. Não tem como tu plantar hoje e querer colher amanhã. Vai ser muito pior, né? Então é que nem, falando na plantação, é mesmo que eu tentar abrir um buraco para plantar numa coisa que já está pronta. Então, só vai piorar a situação fazendo um longo mais perto, né? Então, tem vários e vários motivos de porque não deve fazer um longo perto da prova. Se a gente não conseguiu te convencer que não dá pra errar nessa reta final de prova, eu não sei mais como a gente convence uma pessoa de que ela não pode errar. Se você quer ter um planejamento, alguém que te oriente, mostre cada etapa, já sabe, dá o clique no link aqui embaixo da descrição, que é muito importante pra gente poder te ajudar e transformar a sua corrida. Através do método PRO. Última, Gil, última desse episódio aqui de hoje, que é: qual é o VO2 máximo ideal para uma pessoa que corre? Cara, essa daqui eu acho muito bacana de VO2, porque assim, a gente sempre busca um valor ideal. Sempre. E a gente sabe que existem valores para homens e mulheres. Hoje, boa parte das literaturas classifica entre homens e mulheres. E aí nós temos lá, ele diz um nível mais muito ruim ou muito fraco, fraco, moderado, bom, muito bom, excelente, até o de um atleta. O que acontece? Essa classificação, ela também pode ser feita por faixa etária, tem outras subdivisões, porque vamos pensar o seguinte. Vamos ver agora o teu VO2, quanto tá marcando o meu? Eu não consigo ver o meu aqui no relógio, mas ele estava em torno de 62. Olha aí, o meu tá 56, ó. Então 56 na tabela que tu vai falar ali agora, eu tô com quanto? Tu está excelente, Gil. Ou seja, eu vou ir na prova agora e vou. Só que pena que isso aí não condiz com a realidade. Provavelmente mas eu vou fazer uma prova. A gente vai explicar isso. Não vai dar muito certo. Mas vamos lá, o que é o ponto-chave aqui? A gente não vai falar de todos, mas o que eu considero como para homens e mulheres de forma geral? Ele está na faixa do bom ou muito bom, pelo menos. Sim. Para quem corre, maioria, é isso. Tá, então vamos lá.
Homens, como que a sociedade americana classifica entre 45 e 49 como bom e de 50 a 54 como muito bom? Eu digo para homens que estão nessa faixa, considero ok, bons alunos, tá seguindo o tema de casa, tá treinando, tá respeitando, então segue o baile. Se tá abaixo, vamos treinar para melhorar. Porque VO2 máximo também está atrelado à longevidade. Existem vários estudos mostrando que pessoas que conseguem ter um VO2 máximo elevado ao longo da sua vida vive mais e melhor. Vive mais e melhor, perfeito. Mulheres, bom e muito bom, tá? 40 a 44 como bom e 45 a 49 como muito bom. Acima de 50, excelente. Mulherada, também, isso é importantíssimo para a sua saúde como um todo. Agora, Gil, vamos pensar o seguinte. Nós temos VO2 máximos diferentes. Só que a pergunta foi, qual é o ideal para uma pessoa que corre? Sim. Eu digo que, para você que corre, ficar entre bom e muito bom vai te promover saúde e qualidade de vida. Exatamente. É isso que a gente quer, primeira coisa. Quando a gente pensa em desempenho, se a sua pergunta foi pensando, olha, eu quero correr uma prova de 10 km e eu quero pegar pódio. Bater o seu RP. Bater seu RP. Vai chegar um ponto que você vai chegar, vamos dizer, no excelente. Tá? O seu nível lá está no excelente. Acima de 50 para mulheres, acima de 55 para homens. Tá? Que é o meu caso, estou com excelente. Vai chegar um ponto que o Gil vai dar uma estagnada. Ó, o meu, por exemplo, estava em 62. Ele vai cair um pouquinho para 60, 62, 59. Então ele oscila nessa faixa aí. O que acontece? Provavelmente eu não vou chegar às vezes num VO2 máximo de um atleta. Provavelmente não. Eu quase afirmando que eu não vou chegar no VO2 máximo de 68, 70 de VO2 máximo. O corpo ali, né, tem os seus limites fisiológicos. Mas como que então eu vou poder evoluir? Como nós vamos poder evoluir dentro da corrida? Como que você que tá aí pensa, poxa, eu já tô com um VO2 máximo de 55, eu não tenho mais como explorar nos meus 40, 45, 50 anos que eu estou. Como que você vai melhorar? Tem outras duas variáveis que são muito importantes. Uma delas é economia de corrida e a segunda é limiar 2. Exatamente. Falando em economia de corrida, a primeira coisa que me vem à cabeça é o fortalecimento, né? Um dos melhores formas. Então, tu pensa ali, mas a economia de corrida o que é? É tu correr mais e melhor e, consequentemente, gastar menos energia para tal. Então, vamos pensar o seguinte, eu e o Gil, tá? Nós correndo em velocidades de 12 km por hora. Os dois da mesma forma, exatamente. O Gil tá com o VO2 mais 56. 56. O meu 62. Não significa que eu sou mais econômico que o Gil. Exatamente. O Gil pode ser que nesse pace de 5 e eu no pace de 5, ele seja mais econômico. Por variáveis fisiológicas, biomecânicas e energéticas. E de composição corporal, também. Composição corporal também. Então, por exemplo, eu posso estar com o mesmo ritmo do Felipe ali, o VO2 dele é melhor que o meu, mas eu tenho mais força muscular para aguentar a corrida por mais tempo. Então, o corpo do Felipe vai entrar em desgaste antes que o meu. Por quê? Porque por mais que o cardio dele esteja funcionando, as pernas já não acompanham mais aquilo ali. Então, daí as pernas vão ter que fazer mais força para conseguir manter. Consequentemente, vai tirar essa força da onde? Vai ter que sobrecarregar o sistema cardiorrespiratório. E aí, sobrecarregando ali, vai deixar ele pior do que eu já estou. Então, não dá para dizer que alguém é bom ou ruim simplesmente por uma variável só. Que é o VO2 máximo. Que é uma variável que a gente trabalha. Então, são várias variáveis que ajudam. Falando da composição corporal, que você percebe, o peso também interfere. Por exemplo, se tiver eu e o Felipe correndo a 2 km por hora, mas eu tô carregando uma mochila com 10 kg nas costas, e o Felipe tá carregando uma mochila com 5, consequentemente ele vai gastar menos energia. Então, tudo isso tem que... Por isso que é uma eterna balança, né? Um equilíbrio entre as variáveis. Exatamente. E quando a gente ainda fica nessa variável economia de corrida, o Gil falou do treino de força. Tem um estudo que fala que você treinar força por 12 a 16 semanas teve resultados melhores em alguns atletas entre 4% e 7%. Muito semelhante com alguns atletas que foram correr, por exemplo, treinar na altitude, que tiveram melhoras também entre 4% e 7%. Ou seja, muitas vezes para nós amadores não temos como ir para altitude, mas fazer um treino de força de qualidade vai te promover ganhos de melhoria de corrida, economia de corrida. Entre outras coisas que a gente poderia entrar aqui. Segunda variável importante, limiar 2. Ou seja, a gente quando avalia um aluno, um atleta, a gente tem como objetivo criar as zonas, né, de treino. E nós temos duas principais variáveis, que é o limiar 1 e o limiar 2. Esses limiares, através dos testes de campo que a gente faz, a gente estima eles. O limiar 1 e o limiar 2. A partir daí, a gente vai determinar as intensidades da sua corrida.
Só que o limiar 2, ela é uma variável bem importante, onde ela diz que até que ponto você está numa condição aeróbica e a partir dali você estaria numa condição anaeróbica. E isso vai interferir na intensidade das suas provas, de 5, 10, 21 e 42 km. Então o que é o objetivo sempre? A gente jogar o limiar 2 pensando num gráfico, pensa num eixo Y e no eixo X. A ideia é jogar ele mais para a direita. Quanto mais para lá, melhor. Exatamente. Tá aqui o eixo. Exatamente. Então a gente jogar ele mais para a direita, tornando ele uma pessoa mais tolerante, vamos pensar assim. Isso, é. Só que não significa que só o VO2 máximo ele vai ser o determinante. Como a gente falou aqui, o Gil. Eu tenho um VO2 máximo 62 e o Gil de 56. Pode ser que o valor de limiar do Gil esteja um pouquinho acima do meu. E ele, uma corrida de 10 km, consiga suportar mais do que eu com uma determinada velocidade. Exatamente. Claro que aqui a gente está fazendo exemplos, suposições, mas a ideia é que te ensinar e te mostrar que essa variável VO2 máximo ela é fundamental, é muito boa, mas não só ela garante desempenho. Existem várias e várias outras ali que definem. Então, isso é muito importante. Outra coisa também que pode definir, que é bem comum a gente ver, é quando a gente pega duas pessoas, por exemplo, pegar eu e o Felipe, pode ser que o Felipe nos 5 km me deixe muito para trás, mas pode ser que no 21 eu deixe ele muito para trás. E a gente está no mesmo sistema, porque tem outras variáveis, né? Tem a questão da durabilidade, etc., que também... Metabolismo. Que também influenciam. Então não dá para pegar uma variável só e dizer assim, não, o Felipe que tem 50, o Felipe tem 62, ele é um ótimo corredor. O Gil que tem 56 é um corredor bem pior. Então não dá para fazer isso apenas com isso, né? Então, por isso que depende de inúmeros e inúmeros fatores. Exatamente. Então, chegamos ao fim de mais um Seu Coach de Corrida. Se você ainda não curtiu e não está inscrito no canal, faça essa ação exatamente agora, para você transformar sua corrida, baixar seu pace e fazer um 2026 diferente. E melhorar seu VO2 máximo. E melhorar seu VO2 máximo. Se chegou aqui, comenta VO2 máximo, pra gente saber quem chegou até o final desse vídeo aqui. Exatamente. Gil, valeu. Forte abraço, gente. Até mais e nos vemos na próxima. Bons treinos.